Oi pessoal, Giovana Pedroso aqui e hoje eu preparei para vocês a resposta para a pergunta que vale R$1 milhão. Que pergunta é essa, Giovana? Me fazem muito. Qual é o erro mais comum entre as pessoas que fazem discursos em público? Políticos, donos de empresas em inaugurações corporativas, o chefe quando vai fazer aquele discurso para o grupo todo, para a empresa toda. Você foi nomeada para ser a oradora da sua turma na formatura. Discursos em público de modo geral. Qual é o erro mais comum e como evitar? Eu tenho a resposta, vem comigo nesse vídeo. O erro mais comum entre as pessoas que fazem discurso em público, eu vou direto ao ponto com você e vou te entregar a resposta. É a falta de foco no seu público. É falar para as pessoas e não com as pessoas. Como assim, Giovana? Quer dizer então que ao fazer discurso em público, eu posso simplesmente, e é comum, Giovana, você já observou isso, as pessoas ignorarem simplesmente o público, quem está sentado na sua frente? Como que isso pode acontecer? O público está ali. Sim, é possível ignorar. Você pode ter uma multidão na sua frente, mas ter um discurso que simplesmente não se conecta com aquela multidão de forma alguma, que não tem o mínimo de empatia, que não sai do seu lugar de fala e vai até o lugar de fala de quem está sentado ali na cadeira, de quem está sentado ali na sua frente. E eu vou trazer exemplos para que isso não fique tão abstrato, para que você comece a perceber como essa falta de foco no público acontece com mais frequência do que você imagina. Eu vou trazer um primeiro exemplo aqui. Vamos imaginar que esteja uma loja que está inaugurando e o dono da loja vá conversar com os seus clientes e funcionários que estão ali. Ele começa no discurso dele falando que em 1900 e bolinha a loja inaugurou e que ele contratou um primeiro funcionário e que aquele funcionário não entregou o que deveria entregar e que aí ele precisou contratar um outro funcionário e que isso tornou aqueles 2 primeiros anos da loja muito difíceis, mas que depois a equipe foi crescendo e que lá em 1900 e bolinha, um pouco mais à frente, ele decidiu inaugurar uma outra filial em outro lugar. E ele fica uns 5, 6, 7, 10 minutos da fala dele falando sobre essa trajetória da empresa de uma maneira muito detalhada, muito minuciosa. Isso gera conexão com o público, esse excesso de detalhes sobre a história da sua empresa, sobre a sua trajetória? Isso faz muito sentido para ele, para a família dele, para os funcionários que talvez estiveram lá naquele momento. Mas quem é o público que está ali na frente dele naquele momento, em maioria? Quem é o público-alvo? São os clientes? Se são os clientes, esse dono da empresa precisa perceber que existe uma linha muito tênue, muito sutil entre falar sobre os desafios daqueles primeiros anos da empresa e encher isso de detalhes de uma maneira que se torne completamente desinteressante para o público, porque isso não se conecta com o público de uma maneira tão direta. Ele pode falar a mesma coisa, usar a mesma abordagem de uma maneira diferente, que gere conexão, falando sim que foram os primeiros anos de fundação da empresa foram desafiadores, que ele teve trocas de funcionários, que fazer gestão de equipes é um desafio, um dos maiores desafios dos gestores, dos líderes, mas que tudo isso foi para entregar o melhor para a família dele, porque era um sonho dele ser empreendedor, e que isso tudo foi pensando no melhor para os clientes dele, que são realmente o foco da empresa, que são o coração da empresa, é para os clientes que a empresa existe, ela nasceu para atender uma necessidade da cidade e do cliente dele. E aí você volta o seu discurso para o seu público-alvo, gerando alguma conexão e valorizando quem está ali na sua frente. E falando também, por que não, naquele momento, sobre projetos futuros, sobre as melhorias que estão sendo entregues naquele espaço, porque afinal de contas, se o cliente está ali, ele quer saber o que mudou, o que tem de novo, o que ele ganha estando ali naquele momento. E aqui, usando este exemplo, eu trago o ponto central. Quem senta na sua frente sempre vai se fazer essa pergunta de uma maneira direta ou indireta. O que eu tenho a ganhar ouvindo essa pessoa que está ali na frente, na minha frente falando? O que eu tenho a ganhar?
Pode ser algum momento de risada, pode ser uma informação nova sobre aquela entrega daquele empreendimento, pode ser dinheiro, né, uma oportunidade financeira, enfim, o que eu ganho ouvindo essa pessoa que está na minha frente. Então, se você focar o seu discurso nisso e não em você mesmo, com certeza você vai gerar muito mais conexão com o seu público. Vamos para mais um exemplo? Uma cerimônia de formatura. Você foi nomeada para ser oradora da sua cerimônia de formatura. Já fui em formaturas em que o orador nominado, destacado, centrou o discurso em si, fez um discurso focado em política, em coisas que ele queria abordar naquele momento, um discurso excessivamente longo, com várias folhas, várias páginas lidas, sem olhar sequer para o público, sem olhar para frente e olhar nos olhos das pessoas. O que ele fez aqui focou completamente nele, na necessidade dele, no que ele gostaria de falar. Tá certo? Gere conexão com o público numa situação como essa, falando sobre a importância que os pais, os amigos, os irmãos, as pessoas que estão sentadas na plateia tiveram para a construção daquela jornada na graduação, na formação, que está culminando agora e terminando agora com a formatura. Valorize os seus colegas contando alguma história engraçada que vocês têm em comum. Cite algum poeta famoso, sim, traga alguma lição ou algo que seja inspirador. Tudo isso dentro de uma maneira assim, relativamente objetiva e sempre olhando para as pessoas, nunca olhando apenas para o papel, principalmente se o discurso for lido. Percebeu a diferença de olhar para quem está ao seu redor e falar com essas pessoas e não falar sobre aquilo que você quer, sobre as suas preferências e durante o tempo que você achar melhor? Esse ponto é bem importante dentro deste exemplo que eu dei. É você cuidar do tempo, porque quem foca o discurso excessivamente em si, esquece que o tempo das pessoas vale e você precisa honrar o tempo das pessoas que estão na sua frente. Não cabem mais aqueles discursos de 40 minutos, meia hora. Definitivamente, as pessoas não têm mais tempo e nem paciência para assistir discursos tão longos assim, muito menos se forem discursos lidos. Então, pense quando for preparar a sua fala que você precisa honrar o tempo das pessoas. Fale o tempo apenas suficiente para entregar a sua mensagem central, preferencialmente se conectando com quem está na sua frente. Mais um exemplo, o último. Uma outra coisa muito comum entre quem foca excessivamente em si e não no público é quando vai cumprimentar alguém no início de um discurso, citar uma pessoa, 2, 3, 4, abre demais o leque e acaba esquecendo de metade das pessoas que estão ali e que foram também muito importantes para a construção daquilo. Quando você vai citar pessoas no seu discurso, se coloque no lugar de quem está sentado ali. Será que você não vai esquecer de alguém importante e criar uma situação delicada, deixar alguém que está ali sentado triste? Ou você cita todos, ou você não cita ninguém. Ou cita uma pessoa que talvez seja anfitriã, que talvez tenha uma história em comum com você, você pode usar esse tom mais pessoal para cumprimentar, e em nome dela, todas as demais. Agora, o que não faz sentido é você citar uma, 2, 3 e esquecer de alguém importante. Não cometa esse erro, não cometa essa gafe por focar demais o seu discurso em si e não se colocar no lugar de todas as pessoas que estão ali envolvidas. O que eu recomendo é que você cite sempre uma, contando uma história num tom pessoal e em nome dela todas as demais. Principalmente em cerimoniais onde o cerimonialista já citou as autoridades presentes. Não faz sentido você vir ali e citar todas de novo. Isso acaba deixando muito extenso e não é atrativo para o público. Quem foca demais o discurso em si e não no outro, acaba querendo agradar vários públicos ao mesmo tempo e acaba não agradando ninguém. É outro deslize muito comum. Eu coloco 10 pessoas para falar no meu discurso, no meu cerimonial, e não me coloco no lugar de quem está sentado ali, que talvez tenha tempo, que talvez tenha horário. E aí 10 pessoas falando, a cerimônia se estendeu por 1, 2, 3 horas. Será que eram necessárias 10 pessoas ali falando? Quem é o seu público-alvo?
Se é a pessoa que está sentada ali, será que quem está sentado ali realmente quer ouvir 10 pessoas falando geralmente a mesma coisa? Porque chega a determinada altura do campeonato que os discursos eles começam a se sobrepor, as pessoas começam a falar as mesmas coisas que as outras já falaram. Então, tome esse cuidado ao organizar um evento, em não centrar demais em agradar quem está ali, em você e na sua corporação e naquelas pessoas, esquecendo do seu público-alvo. Repito, fale com as pessoas, gere conexão, vá para o lugar do outro e não fale para as pessoas. Não pode ser unilateral. A comunicação sempre vai ser uma via de mão dupla. Só assim ela vai ser verdadeiramente assertiva e você vai ser uma pessoa que em discursos em público com certeza vai falar muito bem. Esse vídeo agregou? Somou para sua trajetória e para sua evolução como oradora? Se somou, curta aqui, compartilha com uma amiga, se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos que eu produzo aqui regularmente e a gente se vê numa próxima. Beijão e até lá!